Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o glória da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 24 de maio, volume 32, 30 de julho de 1933. Quem faz a divina vontade, lhe forma sua habitação, a qual serve de custódia, de defesa e de comodidade, a mesma divina vontade. Seus conhecimentos formam sua vida. Então a gente é uma habitação. Quem faz a divina vontade, a alma que vive na divina vontade é uma habitação para a divina vontade, é uma casa para a divina vontade morar. E essa casa é uma defesa, essa casa defende a divina vontade. A casa protege, né? A casa é onde a nossa habitação, onde a gente mora, né? É um lugar que você está protegido, defendido, acomodado. A sua casa é um local que você dorme, né? Que você vive, se acomoda, ele tem sua comodidade. E aí você é essa casa para a divina vontade, onde ela se acomoda, tem um consolo ali, um conforto e uma segurança, uma custódia, defesa. Uma defesa. Meu Deus, é muito grande, né? Você. A gente pensa assim, né? Porque a gente sempre pensa, não, mas não, eu não. A gente não pode pensar que a gente é alguma coisa, mas para Deus sim. No plano de Deus, para Deus sim. Olha o que é a alma que vive na divina vontade. Quem faz a divina vontade forma a habitação para a divina vontade. Serve de custódia, custodia, guarda a vontade de Deus. E aí tem como se, e você é uma morada para guardar a vida divina ali. E essa vida ela tem que ser alimentada. E o que alimenta essa vida que está habitando em você? Você é uma casa onde tem lá um morador. Pensa assim, né? Você é uma casa, sua alma é uma casa. E lá dentro tem uma pessoa morando. E o que essa pessoa, de que essa pessoa se alimenta? Essa pessoa que você abrigou na sua casa. Ela se alimenta dos conhecimentos. A divina vontade se alimenta dos conhecimentos, a vida divina. A vida divina forma a vida divina. Os conhecimentos formam essa vida, é o alimento dessa vida divina. Estou sempre em poder do querer divino. Sinto sua vida palpitante em mim, como portadora de bondade, de luz falante, que enquanto é muda, fala com os fatos. Fala com sempre me amar, fala com formar sua vida. Fala com fazê-la crescer. Fala com fazer-se ouvir. Ó mutismo feliz que você sabe transformar em vozes celestiais o seu movimento, a sua santidade, o seu amor, todo o seu ser em voz ativa. Mas enquanto minha mente se perdia no Fiat, meu doce Jesus me surpreendeu com sua breve visita e disse: Minha filha bendita, você deve saber que quem faz minha vontade divina forma a habitação a meu querer supremo. Nossa, que lindo. Sua alma é a habitação do querer supremo, da vontade de Deus. Sua alma é a habitação da vontade de Deus. E como a habitação não tem razão. Então, Deus chega, você dá esse lugar para Deus, né? E Ele que reina. Não é que Ele vai habitar na sua alma e Ele vai ficar assim, fica aí num cantinho, jogado de lado. Deus está aí no seu coração, mas Ele não tem voz, não tem voz. Não, não é assim. Quem vive na divina vontade forma essa habitação. E como a habitação não tem razão, nem é dono de fazer o que quer, e só serve de custódia, tá vendo? A nossa alma, a nossa vontade só serve de custódia, de defesa e para a comodidade de quem o habita. A casa não tem razão, assim como a hóstia, né?
Pode pensar na hóstia. Assim como a hóstia onde Jesus está sacramentado, a hóstia não tem razão. Ela não se opõe, ela não tem razão. Ela serve para conter ali a vida divina. E a nossa alma vai ser a mesma coisa. Vai servir para conter a vida divina. E aí o nosso pensamento vai ser para Deus, o nosso cérebro vai ser para Deus pensar. Nossas mãos para Deus agir. Nossa boca para Deus falar o que Ele quiser. Nossa vida para Deus viver. E como a habitação não tem razão, nem é dono de fazer o que quer, e só serve de custódia, de defesa, e para a comodidade de quem o habita, assim a alma perde sua razão na razão divina. Cede os direitos de senhorio voluntariamente à minha divina vontade. Então, ela que reina, voluntariamente você cede os direitos do reinado para ela. E permanece em custódia, em defesa, e para a comodidade de meu querer divino, que desenvolve a sua vida como melhor lhe agrada. Que desenvolve a sua vida como melhor lhe agrada. Então, a sua vida vai ser Deus que vai estar vivendo. E você voluntariamente entregou esse senhorio para Ele. E fica muito feliz e vive numa felicidade constante, numa felicidade, numa paz. Os sinais, né, da vida divina é a paz constante. Apesar dos problemas, tem sacrifícios, mas a gente vive numa felicidade. E a vida divina, Deus desenvolve a vida como melhor lhe agrada. Agora, a vontade humana, ao fazer a minha, não só se transforma em habitação para a minha. Então, a vontade humana, ao fazer a minha, não só se transforma em uma habitação para a minha, senão ficará uma habitação honrada, a qual meu Fiat adornará com adornos divinos. Então, Deus vai colocar na sua alma os atributos dele. Você não é só uma habitação, você é uma habitação honrada. É um vaso que guarda a Deus, né? Então, ele coloca os atributos dele na sua alma. A santidade dele, o amor dele, a bondade dele, a inteligência dele, os pensamentos dele, que aí fica essa habitação honrada, a qual meu Fiat adornará com adornos divinos, com a beleza dele, com a santidade dele. Essa sua habitação formará a sua morada real, pela qual os mesmos anjos ficarão admirados. Fará desabafar o seu amor, a sua santidade, a sua luz, a sua beleza incriada. Tá vendo? Ele desabafa o amor dele nessa alma. Essa alma ama com o amor dele, é santa com a santidade dele, tem a luz dele, a beleza dele. E ali formará a sua vida, mas vida que age na vontade da criatura. Então, Deus agindo na vontade da criatura. Agir em nós, agir em, no, agir em nós nas coisas grandes são direitos que temos em nossa natureza. Agir nas coisas grandes são direitos que temos em nossa natureza. Nossa potência não tem limites. Então, pensa na potência de Deus que abre o mar com a palavra. Como abriu o mar para o povo do Egito passar. Então, aquela potência de Deus, que é uma das coisas só que ele é capaz de fazer, que ele pode fazer tudo. Então, é só, assim, ele usou de uma criatura, né, do Moisés para poder abrir o mar. Ele colocou esse poder ali no Moisés e ele falou e abriu o mar. Levantou o cajado e abriu o mar, mas o poder era de Deus, não é de Moisés, é de Deus. E esse mesmo Deus, esse mesmo poder fica agindo age, né, na criatura. O mesmo ser que tem o poder de abrir o mar com a palavra vai estar habitando e agindo através de uma criatura na respiração dela, num ato tão simples de respirar. Então ele tem que restringir
Ele tem o poder de abrir o mar, de verdade, abrir o mar mesmo. E ele restringe para poder respirar na sua respiração. Um ato tão simples, e em todos os seus atos de criatura limitados. Agir em nós nas coisas grandes são direitos que temos em nossa natureza. Nossa potência não tem limites. Tudo pode e a tudo pode chegar. Então, a potência de Deus que criou tudo com uma palavra, criou todo o universo, tudo que existe com uma palavra. Essa potência que age nessas coisas grandes de criar um mundo, age na pequenez da criatura. Nossa potência não tem limite, tudo pode e a tudo pode chegar. E se tantas coisas não as fazemos, é porque não as queremos. Ele pode tudo, mas nem tudo ele faz porque não quer. Não porque não podemos. Mas armar nossa potência com tornar-nos constantes no pequeno cerco da vontade humana, ficar ali constantemente vivendo, viver constantemente numa criatura, numa vontade humana, podemos dizer que colocamos mais amor, mais arte divina, mais potência, porque nela devemos restringir o que em nós é imenso. Por isso o nosso amor desabafa demais no tornar-nos constantes na criatura. Então fazer tudo sendo constante assim de tudo que a criatura faz, ser ele fazendo. Ele constantemente respirando na criatura, constantemente falando, constantemente vivendo na criatura. E ela sentirá a minha vontade habitante nela. A gente sente que é a divina vontade habitando na nossa alma, que é Deus que está vivendo na nossa alma. A gente sente essa vida divina palpitante, habitante, de modo que onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina. Tá vendo? Não muda, a nossa vida não muda. Não, Deus não, a gente não conhece a divina vontade, recebe esses conhecimentos, assim que a gente recebe esses conhecimentos, é, e vai começar a entender essa santidade, a gente não vai jogar tudo pro alto que a gente já faz na nossa vida. Vai continuar a mesma coisa. Né? Se a divina vontade chegou na sua vida no momento que você está noiva, você não vai suspender tudo, você vai continuar noiva e vai casar no dia que está marcado o casamento. Não vai ficar pensando assim, será então agora eu conheci a divina vontade? Será que é vontade de Deus que eu case? Será que é vontade de Deus que o casamento aconteça nessa data? Será que é vontade de Deus que é? Será que é esse homem mesmo que é? Aí você começa a questionar tudo, né? Sendo que você conheceu o livro do céu e você está noiva com um casamento marcado com, com José, vamos pensar assim. Aí você olha assim, agora será que é vontade de Deus que eu case com José? Será que não é para casar com João ou com Paulo, sei lá? Será que não é melhor esperar para ver o que a divina vontade vai trazer para mim, para mostrar a pessoa certa? Não, não existe isso. Você vai casar na data que está marcada, só que agora com uma nova visão, entendendo tudo de forma diferente. O que muda é dentro de nós, o nosso interior. As circunstâncias continuam, a nossa vida é só. O local que você trabalha, você vai continuar trabalhando. Se você está estudando, você vai continuar estudando. Deus não vem para violentar, fazer um furacão, assim, jogar tudo pro alto a sua vida, tirar as pessoas da sua vida. Não, aí, porque que ele falou aqui, ó, a gente vai sentir a vontade de Deus habitando. Ela já é a vida de todas as criaturas. Só que esse conhecimento vai abrir seus olhos para você entender que a vida que você está recebendo, a vida da vontade divina, do Fiat Supremo, e vai entender esse amor de Deus e vai corresponder a esse amor de Deus. É isso que muda. E você vai sentir, ó, de modo que onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina. Em suas obras, em seus passos, em seu coração, em sua mente, até na sua voz. A gente sente a vida divina palpitando nas nossas obras, nos nossos passos, no nosso coração, até na nossa voz. De seu ser formará tantas estadias para dar oportunidade à minha divina vontade de fazê-la orar, ora falar,
ora agir, ora caminhar, ora amar, em suma, o que quer. Deus que vai estar fazendo tudo. Depois eu estava pensando. Depois continuava pensando nas tantas verdades que Jesus me havia dito sobre sua divina vontade. Estava pensando, né? Tanta coisa que Jesus falou. Já escreveu 32 volumes. Quanta coisa ele disse, né? Quantas verdades. E ele disse, minha filha, toda vida tem necessidade de alimento. Então, essa vida que você abrigou aí na sua alma, você abrigou a vontade divina na sua alma. E essa vontade divina, essa vida, tem que ser não só guardada, custodiada, ela tem que ser alimentada, senão ela morre. Você tem que alimentar. Tem necessidade de um alimento, não só isso, mas de matéria adequada para formar-se aquela vida. Deve ter seu princípio, seu crescimento. Não basta ter só o alimento, tem que ser um alimento adequado. Igual quando você tem um bebê. Você tem um bebê. Para ele crescer, para ele ter vida, você tem que alimentar. Mas não basta só alimentar, você tem que alimentar com um alimento adequado. Você tem que alimentar seu filho com leite materno. Se não tiver o leite materno, um leite adequado para a criança de acordo com a idade dela. Né? Você não pode pegar um leite lá no mercado de caixinha para um bebê que acabou de nascer e dar. Ou então pegar um menino que acabou de nascer e você dá uma banana amassada para ele. Ele não vai conseguir comer, ele vai morrer engasgado. Então, tem um alimento correto para um bebê que acabou de nascer. Então, a vida tem necessidade de alimento, mas tem que ser um alimento específico, de acordo com o paladar, com a idade daquele ser, né? Então, a divina vontade tem necessidade de alimento, mas tem que ser uma matéria adequada, tem que ser. A vida divina tem que ser alimentada com conhecimento do Fiat divino. Não vai ser alimentado com conhecimentos humanos. Só em nós as coisas não têm princípio. Mas na criatura, cada coisa tem seu princípio. Olha que interessante que ele está falando aqui. Essa vida que você está guardando, que você decidiu guardar, né, a vontade divina, tem um princípio. Essa vida tem um começo, um princípio. Essa vida, essa santidade divina tem um princípio, um começo. Só em Deus as coisas não têm princípio, porque Ele é eterno, mas na criatura tem um princípio. Portanto, para ter princípio a vida constante de minha divina vontade na criatura, devia fornecer a matéria-prima para a formação. Mas sabes o que são essas matérias-primas? Os primeiros conhecimentos e as verdades que eu te manifestei. Então, ele está falando aqui, ó. Para começar a viver na santidade divina, para começar a ter essa vida divina, tem que ter o conhecimento, mas um conhecimento adequado para aquela fase, para aquele princípio, para o nascimento da vida divina, para formar a vida divina, como se fosse um embrião que vai ser formado ali no seu ventre. Então, o que que faz formar essa vida divina no princípio? Os primeiros volumes do livro do céu, os primeiros conhecimentos e verdades que eu te manifestei. Então, para formar a vida divina, a gente primeiro lê os primeiros volumes do livro do céu lá, que vai falar da santidade humana, das virtudes, que é o do 1 ao 10 é a base para formar essa vida divina, que é os primeiros conhecimentos que eu te manifestei sobre minha divina vontade. Ah, mas não é o volume 1 ao 10 então, porque os primeiros conhecimentos e verdades que ele manifestou sobre a vontade divina, aí tem quando ele começa a falar da divina vontade, né? Ele começou a falar da cruz, das virtudes, da santidade humana. E lá para o volume 11 ele começa a falar, mas no volume 1 ao 10 fala alguma coisa, dá umas pinceladas, mas ele depois começa a falar mais para frente os primeiros conhecimentos sobre a minha divina vontade, sobre a divina vontade. Teve um momento que ele começou a falar da vontade dele no livro do céu. Teve esse momento que ele falou a primeira vez sobre isso. E isso é o que forma a vida divina.
o começo, a formação da vida divina, aqueles conhecimentos lá. Os primeiros conhecimentos que eu te manifestei sobre minha divina vontade. Eles formam o humor, o calor e o primeiro ato de vida para dar início à sua vida, como se fosse assim a fecundação da vida divina. Aqueles primeiros conhecimentos formam o humor, o calor, o primeiro ato de vida para dar início à sua vida. Agora, depois de haver formado o princípio desta vida, como se fosse o embriãozinho vai se desenvolvendo, vai se alimentando e desenvolvendo, né? O embrião vai com 4 semanas, 5 semanas, a cada semana ele vai alimentando, teve a fecundação, ele vai se alimentando e vai crescendo, né? Depois de ter formado o princípio, era necessário formá-la, fazê-la crescer e alimentá-la. Assim que seguiram minhas manifestações sobre meu querer, assim que seguiu, continuou falando. Alguém serviu para formá-la. Eu acho que é assim, uns serviram, né? Assim que seguiram minha manifestação, algum desses conhecimentos serviu para formar, outro para fazer crescer e outro para alimentar. Cada verdade que ele fala tem um propósito de fazer crescer a vida divina, de alimentar a vida divina, de formar a vida divina. Então, formar, crescer e alimentar. Se eu não tivesse, então ele sempre está falando para poder alimentar, fazer essa vida, formar essa vida, crescer e alimentar. Tudo que ele fala tudo que ele revelou é importante, tudo que ele revelou é nesse intuito. Tudo que ele revelou no livro do céu é com esse intuito de formar, fazer crescer e alimentar e manter essa vida divina. Tudo que ele falou no livro do céu. Então, a meditação do livro do céu, como eu estava falando na live, é essencial. Não tem como viver na divina vontade sem estar alimentando. É como se você tivesse formado a vida divina e você para de alimentar e ela morre. É um aborto. Aborta a vida divina se você não meditar o livro do céu. Que ele falou, não adianta só alimentar, tem que ter o alimento adequado. E o alimento adequado é o livro do céu. O alimento que alimenta essa vida divina é o livro do céu. É o alimento adequado. Se for outra coisa, é a mesma coisa de você pegar uma carne que ele dá para um bebê recém-nascido. Não é o alimento adequado para ele. Ele vai engasgar, ele vai morrer. Então, para essa vida divina continuar desenvolvendo, crescendo, sendo alimentada, tem que ler o livro do céu sem parar. Então, se eu não tivesse continuado a dizer sobre ele, poderia ficar afogada, ou então uma vida sem crescimento, porque ela não se alimenta de outra coisa, senão somente de verdades e conhecimentos que lhe pertencem. Olhe então a necessidade de meu prolongado dizer sobre meu filho. Ele fala muito, porque ele falou no livro do céu e continua falando com a gente. Quando a gente medita, ele continua falando, explicando, trazendo mais coisas, porque a vida tem necessidade de alimento e alimento constante. Então ele sempre está falando. Por isso que ele fala tanto pra gente no grupo, a gente fala e o assunto se estende assim, vai formando a gente. Ele está formando essa vida, fazendo essa vida crescer, alimentando essa vida divina. Porque ela não se alimenta de outra coisa, senão olhe então a necessidade de meu prolongado dizer sobre meu Fiat. Era necessário para fazê-lo conhecer a criatura. Era necessário para formar sua vida e não fazê-lo faltar o alimento divino de suas mesmas verdades, que são as únicas que podem lhe servir para alimentar-se, porque fora da criatura minha vontade não tem necessidade de nada e de ninguém. Fora da criatura minha vontade não tem necessidade de nada e de ninguém. Por si mesma, em sua natureza é vida, alimento e tudo. Em troca na criatura, querendo sua parte concorrente, por meio de conhecimentos e verdades que lhe pertencem, forma sua vida mais ou menos segundo ela conhece. E estes conhecimentos formam uma união indissolúvel entre um e outro, a substância, o calor, o crescimento, o alimento da vida de minha vontade na criatura. Aqui está o porquê retorno a meu dizer, porque serve a minha mesma vontade em ti, e a ti para fazê-la conhecer mais e apreciar, amar e apreciar.
Agora, quando as criaturas ouvirem que meu longo dizer, minhas visitas quase contínuas, minhas tantas graças serviram para formar a vida de minha vontade divina em você, não mais se maravilharão dos modos que tive, das graças que fiz, das tantas verdades que disse. Era a vida que devia formar. E a vida tem necessidade de atos contínuos. Que vida pode dizer que não tem necessidade de atos contínuos? Vida tem necessidade de atos contínuos. Então ele não. Por isso que ele falou tanto com a Luísa, por isso que ele se manifestou tanto, por isso que ele apareceu tanto, porque ele estava formando uma vida. Uma vida. Não era uma obra. Não era uma obra. Era uma vida. Não é uma obra. Uma obra não é uma obra, é uma vida. E ele não fez isso, não existia isso. É uma santidade que não existia. Nenhuma. As obras não têm necessidade de atos contínuos, mas a vida os necessita. Quando ele falou para um santo, por exemplo, ele falou e acabou. Era aquele ato ali de falar aquela verdade. Revelou aquela verdade, mas não foi um ato, não foi um falar tão prolongado de Deus para os outros santos. Falou aquela verdade ali, falou da misericórdia para Santa Faustina, falou várias coisas lá para Santa Catarina de Sena, para São Tomás de Aquino, mas não foi um falar tão prolongado como para Luísa. Não foi. Porque eram obras, e isso aqui é vida, vida divina. Era vida, é vida. Nenhuma das obras não tem necessidade de atos contínuos, mas a vida os necessita. O respiro, o batimento, o movimento contínuo. Um alimento que cada dia a sustenta, uma veste que a cobre, uma habitação que a tenha o seguro. Veja então como tudo o que fiz e farei é necessário para mim, para formar esta vida de minha vontade divina. E era necessário para ti, para recebê-la e possuí-la, e para não lhe fazer falta nada do que convinha a uma vida divina. Quando eu faço, faço com sabedoria, ordem e harmonia divina. Devia te dizer que queria formar esta vida de minha divina vontade em ti, sem fazê-la conhecer-te, sem dar-te as matérias divinas para formá-la e o alimento contínuo para fazê-la crescer? Eu não sei fazer estas coisas. Se digo o que quero, devo dar tudo o que é necessário. Ele te faz uma encomenda, como se fosse assim. Ele fala, eu quero a santidade divina, que o homem retorne à ordem primordial da criação. E ele dá tudo o que é necessário para isso acontecer. Todo o conhecimento que é necessário, não deixa faltar nada. E de modo superabundante para fazer que a criatura possa fazer o que quer. A criatura não é nada. Se ele não der tudo, a gente não tem capacidade de fazer. Então ele tem que dar tudo superabundantemente para a gente viver essa santidade, viver essa vida divina. E como as criaturas não conhecem o meu modo de agir, se admiram, duvidam, e alguns chegam a condenar o meu agir. Fala assim, nossa, Deus, não é possível que Deus fala tanto para uma criatura, que tenha tanta intimidade com a criatura, que fale tanto tempo. Isso não é possível. E se admiram e duvidam que foi Deus mesmo que falou. E a criatura que tenho na mira para cumprir os meus grandes desígnios, que ajudarão a todo o mundo, porque a vida da minha vontade divina que opera na criatura não está sujeita nem a morrer, nem a terminar, mas terá a sua perpetuidade entre as gerações humanas. Por isso, deixa-me fazer e segue sempre o teu voo, na minha divina vontade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.